Olá, vamos falar agora sobre a transposição da voz ativa para a voz passiva. É necessário que você saiba de cara uma informação extremamente relevante. Para que isso seja possível na voz passiva, nós precisamos ter um objeto direto. Logo, nesse período, nessa oração na voz ativa, é necessário que tenhamos um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto ou indireto, né? Ou seja, o verbo bitransitivo. Aí, olha só, botei aqui uma oração para vocês em que a gente tem um verbo transitivo direto, que é mapear, né? Então, olha só, os cientistas mapearam o código genético do vírus. Então, quando a gente olha para cá, quem mapeia algo, esse algo é o código genético do vírus, sendo assim, a gente tem um verbo transitivo direto, e o código genético do vírus passa a funcionar como o nosso objeto direto. O nosso sujeito, né, é um sujeito agente que é os cientistas, porque eles são quem mapearam o código genético do vírus. Beleza, fizemos a análise sintática de todo esse período e identificamos que de fato se trata de uma oração na voz ativa, em que a gente tem um sujeito que é agente. Mas como a gente tem aqui um verbo transitivo direto, é possível fazer a transposição dessa voz ativa para a voz passiva e para a voz passiva analítica, em que a gente tem um outro termo que é o agente da passiva. Então, olha só, a gente vai cruzar aqui, a gente vai fazer um X. Quem era sujeito agente vai passar ao final do seu período, quem era objeto direto vai passar aqui para frente do seu período na voz passiva. Você vai empregar primeiro a construção, né, a estrutura do ser mais particípio, né, da locução verbal para compor essa voz passiva. Observe então que a gente vai ter o código genético do vírus foi mapeado, ser mais particípio, pelos cientistas. Então, olha só, o código genético do vírus, que antes era o meu objeto direto, quando eu cruzei e trouxe ele para frente, ele passou a ser o meu sujeito e o meu sujeito paciente. Porque ele passou a ser o ser que sofre a ação de ser mapeado. Coloquei e fiz a equivalência temporal, mapearam é passado, foi mapeado também, fiz a equivalência temporal entre a locução verbal e o verbo, né, simples que aparece na voz ativa. O que era meu sujeito agente passa ao final e é introduzido obrigatoriamente por uma preposição. Normalmente é o por, né, ou a contração do verbo por com os artigos, como pelos. Ou ainda pode acontecer da preposição com aparecer aqui, mas é bem raro. E cientistas apareceu. Esse termo agora passa a ser o meu agente da passiva. Tá, só que você deve estar se perguntando aí, beleza, Carol, então você está me dizendo que numa construção de voz passiva, o verbo que é transitivo direto ou transitivo direto e indireto perde o seu objeto direto? Não, não é isso que eu estou dizendo objetivamente. Eu estou dizendo que esse objeto direto que apareceu na voz ativa, essa nomenclatura cai por terra, porque o objeto direto que existia na voz ativa passou a ser o meu sujeito paciente. É aquele que sofre a ação verbal agora. Porque, de fato, quando a gente olha para a voz ativa, né, o objeto direto é quem sofre o processo da ação verbal. Então, na voz passiva, né, a gente vai ter ele funcionando, exercendo a função sintática de sujeito paciente. Certo? E aí, e o sujeito agente, ele morre? Não. Quando eu tenho um sujeito agente, ele passa aqui para o final. E aí, a gente transforma esse sujeito agente em um agente ainda. Só que ele é o agente, é quem pratica a ação verbal dentro dessa construção passiva. E aí, o que a gente precisa lembrar é que quando a gente utiliza a voz passiva, a gente já não quer mais dar ênfase a quem pratica a ação verbal, mas quer dar ênfase a quem sofre a ação verbal, beleza? Então, a gente não pode esquecer que essa construção busca dar mais importância a esse sujeito paciente. E aí a gente tem o agente da passiva ainda expresso, mas ele já não tem a mesma importância que ele tinha quando era sujeito agente na voz ativa, beleza? E é isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!